Boa noite, mais uma live semanal de segunda-feira, às 20h30, mais uma semana. Vou falar algum tema que com certeza resolve um problema seu aí, seja da parte de alergia, da parte de imunidade. Hoje eu escolhi sobre tosse. Quais são os principais erros que você, sua amiga, sua parente, sua vizinha cometem? Quais são os principais erros que eu vejo no consultório em relação à tosse do filho que toda mãe comete e que, conhecendo esses erros, com certeza vai economizar consultas e medicamentos de forma necessária? Eu sou Desirê Vinhal, médica, legista e imunologista, atendo presencialmente na cidade de Patos de Minas, telemedicina o Brasil todo. Pega esse aviãozinho aqui, ó, compartilha com suas amigas, seus amigos, seus parentes que um dia já reclamou da tosse do filho e que provavelmente essa live poderá ajudar muito. Boa noite para todo mundo. Vai falando aí de onde que você fala, se é a primeira vez que está aqui ou se você já participou de alguma live minha. Comenta aí, por favor. Quem apareceu aí a primeira vez? Aldinete, boa noite. Bruninha, boa noite. Cristina, boa noite. Olá. Olímpia aí marcando presença com a Vanessa, é a primeira vez. Anote na agenda, Vanessa, toda segunda-feira, 8h30 da noite, estou aqui, tá? Ana de Paracatu já participou. A Laine, Andressa entrou, seja bem-vinda. Espero que vocês sejam tão disciplinadas como eu, viu? Já tem várias semanas que eu estou aqui fielmente a segunda-feira compartilhando meu conhecimento com vocês. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês comentem. Tem alguma... Bruna Guaitoli, Vila Velha, Espírito Santo, primeira vez. Gente, a Bruna é minha amiga, alergista, imunologista, fantástica, abrilhantando aqui minha live, ó. Quem sabe a gente pode até conversar depois um pouco nessa live, hein, Bruna? Saudade de você. Pessoal, me conta aí, na casa de vocês nesse momento, alguém já pegou resfriado? Já pegou uma gripe? Anda tossindo aí? Como é que tá na casa de você? Enquanto isso, vai compartilhando, ó, aviãozinho pra todo mundo, aviãozinho pra todo mundo. Como que tá aí na casa de vocês? Tá tendo muita tosse? Na minha casa, a Lívia já teve um resfriado, as aulas voltou. As aulas não adianta, tem resfriadinho mesmo, não adianta. Então, ó, vamos lá. O que é tosse? Vocês sabem o que significa tosse? Tosse é um movimento, né, involuntário que vem uma ordem do cérebro, da nossa caixa torácica, para expelir o ar. E essa tosse, ela vem de um estímulo, seja de receptores nasais, da orofaringe ou lá do pulmão, fazendo com que algo ali saia, que algo ali expectore. Isso pode ser um corpo estranho, pode ser uma saliva que foi para o lugar errado, pode ser um alérgeno, pode ser secreção, pode ser um corpo estranho, né? Então, a tosse é um sintoma protetor para o nosso organismo. Se eu puder escolher um sintoma protetor, eu escolheria a tosse. A tosse não é doença, é um sintoma. Um sintoma que muitas vezes é a ponta do iceberg de muitas doenças, ou que nem sempre representa uma doença. O maior erro é achar que qualquer tosse do seu filho, ele esteja doente e que ele precisa de algum remédio ou que precisa fazer algo. Muitas vezes não vai precisar fazer. E o conhecimento, essa maldade que vai te dar segurança quando eu vou intervir e quando eu não vou intervir. Quando eu vou observar,
quando eu vou correr pro pronto-socorro, pro médico. Então, uma mãe precisa dominar esse sintoma, senão os seus dias, as suas noites vão ser muito mais difíceis. Então, primeiro conceito que eu quero que você tenha firme aí na cabeça: tosse não é doença, é um sintoma. Muitas vezes pode não ter doença nenhuma. A criança tosse por um vento gelado que ela pega. Vento gelado causa tosse? Sim. Variação de temperatura pode causar tosse? Sim. Porque estimula os receptores de tosse que a gente tem na mucosa nasal. E esses receptores, imagina receptores como fosse chave fechadura da porta ou como se fosse sensores de presença. Quando a gente entra na sala, tem um sensor de presença que acende a luz. No nosso nariz também tem esses sensores que são receptores. Bateu um vento gelado, bateu um cheiro forte ali, ó, para a criança, abre o estímulo, vai lá pro cérebro, o cérebro manda a criança tossir. Por quê? Recebeu um vento gelado, porque recebeu um cheiro forte, uma fumaça, ou uma secreção que tá pingando ali por conta de um resfriado, ou por conta de um corpo estranho que tá ali também. Então, perceba que vários estímulos influenciam na tosse. E não necessariamente tem que tomar remédio. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês gravem é isso. Que criança tossir é normal. Estranho é aquela criança que não tosse. É claro que tem criança que tosse muito mais do que outras. Eu falo muito isso, assim, no meu consultório. Eu tenho um paciente que tem rinite, que tem asma, quase não tosse. E eu tenho outros pacientes que não tem rinite alérgica, não tem asma, e os bichinhos vivem tossindo. Porque depende muito da sensibilidade de cada criança, depende muito da vulnerabilidade daquela árvore respiratória, da imaturidade, beleza? Então, ó, começando para o segundo erro. O primeiro erro é qual? Achar que toda tosse é doença, achar que eu preciso medicar toda tosse e que eu preciso parar aquela tosse, que eu preciso suspender aquela tosse daquela criança. Então, primeira coisa errada que muitas mães, pais cometem: achar que toda tosse precisa ser tratada, cortada. Não. Tosse é sintoma de defesa. Muitas vezes o tratamento é tossir. Quantas vezes o paciente está com aquele pulmão cheio, que tosse, parece que tem 1 litro de secreção ali no pulmão? Pensa se eu vou inibir essa tosse, o que vai acontecer? Uma sopa de bactérias para poder desenvolver ali e infecção e depois ter que usar 1000 antibióticos. Essa criança, eu falo muito, precisa tossir, precisa de fisioterapia respiratória, precisa de expandir esse pulmão. Muitas vezes o tratamento é tossir, ok? Segundo erro, seu filho tá com aquela tosse seca, persistente, às vezes ele pegou um resfriado e aí você lavou o nariz dele, você já sabe da importância de lavar o nariz, você cuidou, tudo, e ele arrasta uns dias com aquela tosse seca, chata. Toda hora tá tossindo. De noite, de dia, independente do horário, tá tossindo. Quem já passou por isso? Comenta aqui comigo. Fala, eu. Quem já viveu isso na pele, fala assim, meu Deus, esse menino não para de tossir? Já dei de tudo. Já dei antialérgico, já dei corticoide, já fiz bombinha. E ele não para de tossir. O que eu vou fazer pra ele parar de tossir? Muita gente se reconhecendo aí, né? Eu sei, lá no consultório eu vejo essas queixas, né? O que eu falo aqui com vocês é o que eu vejo no consultório, então por isso que vocês se identificam tanto. Então, essa tosse seca, arrastada, que acontece muitas vezes após um quadro de infecção, a gente chama de tosse pós-infecciosa. Ela pode arrastar por 3 semanas. 3 semanas. Desirê, então como que eu vou aprender a identificar uma possível tosse pós-infecciosa? Você vai gravar o seguinte. Eu gosto muito de calendário, assim, de anotação. Então, por exemplo,
Dia 15 de fevereiro, Mariazinha teve um resfriado. Então, você notou assim, ó, coriza começou, o catarro tá amarelado, teve febre ou não teve febre. Então, você sabe que dia 15 de fevereiro ela amanheceu assim, durou 5 dias. Aí depois, ela ficou mais 7 dias tossindo ou 14 dias tossindo. Isso é tosse pós-infecciosa. Normalmente é uma tosse após gripe ou resfriado, que dura até 3 semanas. Ah, mas quando que eu devo preocupar? Quando que eu devo levar para o médico? Se ele apresentar sintoma de alarme, né? Voltar a ter febre alta persistente, desconforto no peito, ficar amuado, começar a recusar alimento. Então, a queda do estado geral acontecer, você escutar um chiado no peito. Agora, se for simplesmente tosse por tosse, sabe qual que é o melhor tratamento, pessoal? Não é aquele antialérgico que você tem lá colecionando na sua gaveta. Vamos citar nomes? Ixizine, Alegra, Alectos, Desloratadina. Não é esse antialérgico. Sabe por quê? Porque o antialérgico, ele vai atuar quando a tosse é um sintoma de uma doença alérgica. E essa tosse é uma tosse pós um quadro viral. Então, o antialérgico não vai fazer cosquinha nela. Você dá antialérgico ou água, vai ser o mesmo efeito. O mesmo. Eu não sei o que eu tô falando, não, gente. Eu estudo. E você aí, que já deu, que coleciona frasco lá, você já percebeu isso. Ou alguém aí falou assim, não, aqui em casa funciona. Ah, gente, tem um corajoso aí? Se tiver um corajoso de falar isso, a gente vai conversar na live aqui agora, pra eu desmentir. Porque não tem. Não tem. Ou então, né? O que é o melhor tratamento para esse tipo de tosse? O bom e velho mel. O bom e velho xarope caseiro. Tá ótimo, gente. Tá ótimo. Não precisa mais nada. E não sou eu que falo, não. Lá nos meus destaques, treinamento de tosse. Eu coloquei lá alguns estudos que mostram o benefício de uso de xarope caseiro e o benefício do uso de mel para esse tipo de tosse. Então, para que você vai socar corticóide, bombinha ou antialérgico no seu filho? Não tem indicação, combinado? Pare de achar que toda tosse do seu filho tem uma alergia por trás disso e com isso você mete antialérgico nele. A partir do momento que você desvincular essa associação, você vai parar de dar tanto antialérgico pro seu filho. Beleza? Então, ó, primeiro erro, achar que toda tosse é uma doença. Segundo erro, não entender que uma tosse muitas vezes faz parte da resolução de uma doença, que não adianta dar antialérgico para ele, que não vai diminuir o tempo de duração nem a intensidade do sintoma. Então, o abuso do antialérgico é um erro gravíssimo. Quanto que custa um bom antialérgico hoje? Mais de 60, 80 reais. Dura poucos dias, né? Por isso que eu falo que imunoterapia não é caro, porque para quem fica comprando rios e rios de antialérgico e não resolve nada, a imunoterapia vai fazer economizar dinheiro a longo prazo, né? Por muitos meses economia, né? Olá, Raquel, seja bem-vinda. A Edna também entrou. Gente, a Edna trabalha para mim. Pensa numa pessoa maravilhosa, meu braço direito, esquerdo, minha direita, perna esquerda aqui da minha casa. Muito bom ver você aqui, viu, Edna? Nós amamos. O meu noivo acabou de entrar também, Vandir. Até que enfim você entrou, né, querido? Você nunca entra. Ai, ai. Pessoal, então, ó, o próximo erro, muito comum no consultório. Doutora, meu filho não para de tossir, eu comprei até um umidificador pra ele, mas parece que a tosse até piorou. Sabe por quê? Deixa eu contar pra vocês. Aonde que fungo e ácaro prolifera? Em ambiente úmido e quente. Quando você soca um umidificador lá no quarto do seu filho a noite inteira, com aquele vapor na cara dele lá,
Você tá proliferando o ácaro do travesseiro dele. Você tá proliferando os ácaros do bicho de pelúcia que já tem no quarto dele. Você tá proliferando o mofo ali da parede. Então, o nariz dele, que é como se fosse um ultrassensor de presença, vai ficar assim, ó, captando todos os estímulos. A tosse vai piorar. Desirê, mas então quanto que eu uso o bendito umidificador? Quanto que eu vou comprar esse acessório? Normalmente, as cidades que precisam de umidificador são lá no sertão nordestino, Brasília, Mato Grosso ali. Cidades em que a umidade relativa do ar permanece abaixo de 30%. Ah, como que eu vou saber se a umidade está isso? Compra um aparelho de medidor de umidade. Mercado Livre, ó. Aparelho medidor de umidade. Vamos supor que por acaso você tá aí, né, me vendo aí de uma região que chove bastante. Eu tenho paciente muito de Tocantins, eu tenho paciente do Acre que chove pra caramba também. Lá eu indico eles comprarem o medidor de umidade e o desumidificador. O desumidificador, ele funciona da seguinte maneira: ele tem sensor que quando a umidade passa de 70%, ele tira a umidade daquele ambiente. Então, você tem que comprar um aparelho de acordo ao tamanho do ambiente que você vai colocar. Por exemplo, uma dica aí para as mulheres que têm closet ligado ao banheiro, a suíte, e não tem ventilação nesse closet. O que acontece? A umidade do banheiro ali naquele closet o tempo todo pode favorecer um cheiro ruim do closet e também aumentar a proliferação de fungo nos sapatos, nas roupas, nos casacos. Então, uma excelente dica é no closet que não tem ventilação. Na minha casa, por exemplo, não vai ter. Eu não coloquei janela no closet. Eu vou colocar um desumidificador que tem esse sensor, porque a umidade naquele ambiente não pode passar de 70%, porque senão corre o risco das roupas, dos sapatos proliferar fungo. Gostou? Entendeu? Quem aí tem a mania de colocar uma bacinha de água no quarto para poder dar uma melhorada no filho que tá tossindo, ou para ajudar na tosse, ou tem mãe que joga água debaixo da cama? Eu, quando era pequena, eu lembro da minha mãe mandando colocar uma bacia de água lá perto da cabeceira da gente. Será que funciona? Eu acho que pode ajudar um pouquinho, mas sabe o que vai resolver? Quando tá muito seco, né? Quando não tá na época de chuva, hidrate seu nariz, faça lavagem nasal, aplique Maxidrate gel, beba muito líquido. Se você não fizer isso, não vai ser uma bacia de 1000 litros dentro do seu quarto que vai resolver. Entende? É muito diferente de você colocar um umidificador. O umidificador, você pode colocar? Pode, se a umidade do quarto tiver menor que 30%. Passou de 70%, desliga. Desliga que vai piorar os sintomas respiratórios, vai piorar os sintomas nasais. Então, o terceiro erro é o uso incorreto do umidificador. Você vai pensar assim: nossa, minha comadre, minha amiga, fulana, faz tudo isso aqui errado. Você vai pegar o aviãozinho e vai mandar pra ela, tá? Ajuda ela, por favor. Eu tô nadando contra a correnteza. Se você me ajudar, é mais fácil. Então, você gravou aí o outro erro, né? Muitas mães, quando vão ter filhos, no kit da maternidade já compram um umidificador. Eu já tive paciente lá no consultório, recém-nascido, de 28 dias. A mãe e a avó levaram a consulta porque o recém-nascido não parava de tossir. Isso é muito estranho, né? Não é esperado um bebezinho tão pequenininho tossindo desse jeito. E adivinha, gente? Era o umidificador com vaporizador ligado no quarto o dia inteiro.
aqui em Patos de Minas. Aqui chove bastante, sabe? Aqui não é muito seco, não. De jeito nenhum. A umidade nossa é boa. Isso é um detalhe que na consulta, se o especialista não tem essa maldade, vai dar remédio para esse recém-nascido. Sabe como que eu tratei esse recém-nascido? Lava o narizinho dele, desliga esse umidificador, corta isso, para com isso. Volta aqui semana que vem. Voltou semana que vem, recém-nascido para tossir. Então, olha que interessante, né? Muitas vezes, querendo fazer o bem, a gente faz mal para os filhos. E não é por maldade ou não, né? Por informação errada, crendice popular, cabeça fechada, parece que tá dando uma cerca, né? Então, a gente tem que abrir a mente, abrir a cabeça, colocar aí na agenda toda segunda-feira de noite, assistir lá da doutora Desirê, tirar minhas dúvidas, beleza? Vamos para o próximo erro. Quem aqui tem nebulizador em casa? Quem tem? Coloca aí pra mim. Eu. Quem numa crise de tosse gosta de fazer uma nebulização? Responde aí pra mim. Eu. Fernanda, a Taizinha, a Ana, a Edivânia, a Sandra, a Valéria, a Ellen, a Cris, tá vendo? Todo mundo tem. Quanto que custa um nebulizador? Qual foi o valor do nebulizador que vocês pagaram? Eu nem sei quanto que custa um nebulizador, gente, eu não tenho. R$200? Será que custa? 200? Quanto que custa? Tem de tudo que é preço, né? Mas deve ser aí na faixa de R$200, sei lá, quanto que custa um nebulizador. Gente, Valéria de São Luís do Maranhão, seja bem-vinda, Valéria. R$300, R$159. Tá vendo? Ó, tem de tudo que é preço, né? Então, muitas vezes, a mãe, no kit maternidade dela, ela já compra um nebulizador, né? O nebulizador, pessoal, ele era um instrumento muito utilizado quando a gente não tinha as bombinhas para eu colocar a medicação junto com o soro fisiológico e ao inalar aquela fumacinha levava a medicação lá pro meu pulmão. Beleza. Então, antigamente, nós não tínhamos bombinha, nós não tínhamos uma medicação que era inalada diretamente aos nossos pulmões. Então, eu utilizava o nebulizador para isso. Ok, principalmente. Depois, com o lançamento das bombinhas, das medicações inalatórias, eu preciso colocar medicação, soro fisiológico, sair fumaça para tudo que é lado, ou seja, eu não estou controlando a dose que eu estou inalando. Precisa? Não, porque eu uso a bombinha, eu uso máscara espaçador, eu realmente tenho um controle maior da medicação que entra lá no pulmão. Ah, não, Desirê, eu gosto de inalar com soro fisiológico. Então, beleza. O que é soro fisiológico? Sal e água. NaCl, né? Quando você tá inalando aquilo, o que você tá inalando? Sal. Ou seja, a nebulização por si só, sem critério, tem potencial de irritar ainda mais a via aérea. Alguém de vocês, já aconteceu na casa de vocês, da criança estar tossindo, ela tá ruim, numa crise de tosse, você fazer inalação, nebulização só com soro fisiológico e você achar que ela piorou? Comenta aí pra mim. Eu. Já percebeu isso? Já aconteceu isso? Porque no meu consultório eu tenho relatos sempre. Nossa, doutor, eu fui fazer nebulização, piorou. Sim, porque ele tem potencial de irritar, é sal. Então, ó, quando que tem indicação de fazer uma nebulização?
criança que não tem capacidade, força para tossir, expectorar e aparentemente está com uma secreção espessa. Você quer dar uma fluidificada. Só que se o nariz daquela criança estiver entupido de catarro, não vai adiantar você colocar fumacinha, porque o catarro não vai deixar nada entrar na via aérea. Então, primeiro tem que lavar o nariz, primeiro tem que tirar a cola desse nariz aí, tirar essa sujeira e depois colocar a fumacinha para dar uma umidificada. Pronto, pessoal. Pronto. Não tem que inventar moda. Não precisa outros casos, não. Ok? Aí, às vezes, eu pego mãe no consultório que segura a cabeça dos meninos com aquela fumacinha lá e uma luta. Aí o menino começa a chorar, enlouquecido, e dá muito mais crise de tosse, fica aquela loucura dentro de casa. Por falta de conhecimento, de achar que aquela fumacinha vai ser benéfico para ele. Não vai. Não vai. Não é isso que vai mudar a evolução da tosse dele. Tá certo? Tá bom? O Pulmicort, Viviane, ele é um corticoide inalatório que a gente usa muito, assim, em caso de asma ou em caso de uma laringite. Aí a gente faz uso dele, tá bom? Então é um corticoide inalatório que eu posso fazer uso, sim, né? Mas nebulização por si só com soro fisiológico é um dos erros mais básicos que tem, e por falta de um conhecimento do especialista, de entender a fundo que é inútil ficar submetendo meu filho num estresse daquela fumaça ali, que não vai ter um efeito, né, tão assim. Às vezes as pessoas me perguntam, meu filho não aceita fazer lavagem nasal, posso fazer nebulização? Imagina um carro sujo de barro, lotado de barro. Adianta dar uma esfumaçada nele, de umidade? Não adianta. Imagina um nariz todo catarrado, todo cheio de secreção. Adianta você dar uma esfumaçada nele? Não vai adiantar, né? Então tem que tirar aquela cola, aquela sujeira. E se tiver com muita secreção na hora da tosse, para ajudar um pouco, às vezes expectorar, um pouquinho ali. Só isso, gente. Não precisa inventar moda. Beleza? Vocês estão acompanhando meu raciocínio? Vocês estão gostando? Quem estiver gostando, responde sim. Tem alguém que quer conversar comigo aqui ao vivo e tirar uma dúvida? Se quiser, eu vou chamar e vai conversar comigo ao vivo aqui, ó. A Silvânia pediu. Será que ela quer? Eu vou chamar ela aqui, vamos ver. Comigo. Se mais alguém quiser conversar comigo, pode pedir aí que eu chamo, tá? Vamos ver aqui as perguntas. Vamos lá. A Lívia teve uma tosse ladrante esses dias, eu contei lá nos meus stories. Tosse de cachorro. Quem já teve essa tosse de cachorro aí? A tosse, ela tem várias classificações, né? Tosse seca, tosse produtiva, tosse ladrante, que é quando ocorre um espasmo da nossa laringe, um estreitamento, e aí dá aquele barulho característico, né? E ela pode configurar quadros mais graves, que correspondem à síndrome Krupp, ou casos mais leves de uma laringite mesmo, tá bom? Laringite viral, laringite bacteriana, mas a principal é a viral. A BH Castro perguntou o seguinte: criança que tá sempre com pigarro, tosse principalmente de manhã, não sei mais o que fazer, é asmático. Bom, primeira coisa, levou ele ao alergista? A abordagem do alergista é um pouco diferente do pneumologista, tá? Pessoal, o alergista, ele sempre vai investigar a causa alérgica daquela asma. A nossa especialidade chama alergia, asma e imunidade. Então, nós somos especialistas em asma também. Então, vai haver uma análise global daquela asma. Avaliar a rinite alérgica também. Por que esse nariz está tão secretivo que ele está tendo tanto pigarro, né? Será que é um tiquezinho que está desenvolvendo também?
não é mesmo? E com isso investigar outras causas dessa tosse. Mas criança asmática, se está tossindo demais, não é comum, não tá certo. Tem que levar no alergista, identificar se tem uma rinite alérgica associada, otimizar esse tratamento, fazer imunoterapia se necessitar e assim por diante, tá bom? Doutora, minha filha toma Ebastel para tosse alérgica. Pois é, Edna, depois você vai pegar o inicinho aqui da live e você vai ver que não existe tosse alérgica, tá? Que a gente pode oferecer o Ebastel quando a tosse ela é de origem de uma rinite alérgica. Então, a pessoa tem espirro, coceira, coriza clarinha, tá tendo uma tosse. Então, o paciente tem um diagnóstico de rinite alérgica e tem tosse associada, o Ebastel vai ser benéfico. Se for uma tosse decorrente de uma infecção viral, um resfriado, uma sinusite, uma asma, Ebastel não vai fazer cosquinha, não vai adiantar nada. Você vai jogar seu dinheiro no ralo. Podia comprar umas coisas bem legal pra você e pra sua menina. Não adianta. Minha filha tá com uma tosse seca faz uns 3 meses. Já fui pra pediatra, ela disse que a alergia passou torante. Ô, Sandra, você acreditou? Não, né? Não. Se falou que é alergia, por que não mandou pro alergista? Vamos consultar? Tem que consultar, tem que entender isso, tá bom? Não tá certo, tá? Como assim é uma alergia? Que alergia? As doenças têm nome. Eu falo muito isso com meus pacientes. Todo paciente meu que entra lá no meu consultório, as mães lá do Imunikids, eu trabalho muito isso com elas. Eu falo, as minhas guardiãs, né? Para quem não conhece, eu desenvolvi um método que chama Método Imunikids. Lá eu estou formando literalmente um batalhão de mães bem orientadas, bem formadas, que dominam o conteúdo de imunidade dos filhos, os sintomas, sabem o que fazer na hora certa, como cuidar corretamente deles, como fortalecer a imunidade deles. Eu converso muito isso com elas. Nós, quando vamos em qualquer lugar, nós temos que trabalhar na gente a compreensão, o entendimento daquilo, o poder de questionamento. Então, vocês têm que ver o tanto que minhas mães estão treinadinhas. Então, elas vão numa consulta, elas querem entender a fundo os detalhes. Então, por exemplo, no seu caso, Sandra, você tinha que rebater. Então, por exemplo, assim, mas doutora, como assim alergia? Alergia a quê? Ah, mas não foi feito teste, não foi feito exame. Ah, mas eu não percebo que ela tem sintoma nasal, é só essa tosse, eu não tô, entende? A mesma coisa, gente, por exemplo, eu não entendo nada de computador. Eu faço as minhas coisas, eu mexo já nas minhas coisas da internet, do digital e tudo, mas é de tanta cabeçada que eu já dei. Mas muita coisa eu não entendo. Às vezes minha impressora dá uns pau lá no consultório, eu não consigo fazer ela voltar a funcionar. Então, qualquer pessoa que for lá no consultório e falar assim, nossa senhora, tem que trocar essa impressora, eu não vou saber rebater ela. Eu não vou saber argumentar, porque eu não tenho conhecimento técnico sobre isso. Mas essa que eu vou fazer? Eu vou pedir a opinião de outra pessoa, de outro funcionário, de outro profissional. Eu não aceito uma opinião daquilo que eu não domino, entende? Quanto mais conhecimentos vocês terem, mais rica fica uma consulta, porque vocês vão saber argumentar. Então, se acontece isso com você aí, aprenda. Ana Paula, excelente médica. Ai, bonitinha. O que ela falou aqui, gente? Excelente médica. Achei tão bonita a frase dela. Conseguiu diagnosticar de cara minha urticária espontânea, medicação excelente, só sossego e paz. Deus te abençoe. Obrigada, Ana Paula. Continue rezando aí por mim, que a gente precisa, viu? Vocês viram que minha conta foi até hackeada semana passada, né? Deus do céu, o brasileiro não tem um minuto de paz. Credo. Doutora, meu filho tem rinite. Todas as noites fica com coceira no nariz. Sempre que eu ligo o ar-condicionado, só acontece à noite, quando ele está coçando muito o nariz, eu dou Alegra. Altinete, é o seguinte, se ele tá tendo muita coceira nasal, principalmente noturna, você tem que pensar o seguinte, como que tá o ambiente desse quarto?
Como é que tá a qualidade desse colchão, desse travesseiro, a roupa de cama, tem trocado toda semana, algum cachorro sobe nessa cama, né? Os outros sintomas nasais, ele tem, ao acordar, espirro, aquela coriza, como se fosse uma clara de ovo, clarinha. Ele tá tendo outros sintomas, ronca, o nariz cheio, trancado. Porque precisa avaliar mais a fundo esse sintoma aí. Um ar-condicionado na temperatura ambiente de 24 não é para gerar isso em nenhuma pessoa, tá? Então tem que olhar, tem que dar uma revirada aí no seu filho, tá bom? Tem uma pessoa pedindo para participar. Vamos ver, a Edélia. Olá. Mamãe, por acaso estou junto? Olá. A internet dela parece que tá ruim. Saiu. Às vezes as pessoas acham que eu não vou chamar, não, sabe? Elas pedem para participar e depois bate batedeira, gente, bobagem. Pode conversar comigo aí que eu tento ajudar, tá bom? Teve outra pessoa que pediu, deixa eu tentar adicionar. A gente tem alguns minutos ainda. Vamos lá. Pode mandar mais perguntas aí que eu vou responder, tá, gente? Deu certo também não. Então, pessoal, é o seguinte, ó. Aqui, ó, a Cristiane falou o seguinte: mas os médicos não gostam de ser confrontados. Cristiane, infelizmente, vários profissionais não gostam de ser confrontados. Eu acho que vai muito do perfil de cada profissional. Eu, por exemplo, eu adoro ser confrontada. Sabe por quê? Porque significa que aquele paciente está me entendendo ou que ele não vai sair do consultório com nenhuma dúvida. Ele vai sair de lá zero dúvidas. Eu vou aliviar aquele coração, eu vou aliviar aquela mente. Para ter uma relação médico e paciente adequada, o confronto saudável, o confronto em que não reste dúvidas, ele é muito importante. Muito. Eu tenho o hábito de fazer o seguinte nas minhas consultas. O que que você entendeu da consulta de hoje? Resume para mim. Eu normalmente eu faço essa pergunta para o paciente, porque eu consigo ver a percepção dele de tudo aquilo que eu falei. E muitas vezes eu percebo que o paciente não entendeu nada, 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 nada. E para esse paciente, eu escrevo. Eu faço um mini relatório para ele de uma palavra simples, numa folha anexa do receituário, porque ao chegar em casa ele precisa contar para o marido, para a esposa, ele precisa contar para a filha, né, para uma prima. Então ele tem que saber explicar. Então eu faço esse relatório. Então essa relação médico-paciente, ela precisa ser aperfeiçoada, tá bom? E tudo é com respeito, não é simplesmente falar assim, ah, doutora, não ter ironia, não ter sarcasmo, entende? É conhecimento mesmo, para você poder debater, para você falar assim, mas o torante, ele vai agir numa alergia? Mas eu fiquei sabendo que o torante, ele não age em doença de causa alérgica. Entendeu? Aí esse médico, ele vai saber com o paciente que ele tá lidando. Ele vai ter que ser mais cauteloso nas prescrições dele. E da mesma forma, gente, mandei reformar minha casa. Eu não entendo nada de parafuso, de massa, disso e daquilo. Aí o pedreiro manda comprar a mais cara que tem. Eu vou lá e compro.
Se eu não estudar, se eu não verificar a indicação que ele está me oferecendo, eu vou desperdiçar dinheiro muitas vezes. Então a gente tem que saber, né? Tem que perguntar a alguém que sabe, tem que colocar uma pessoa para fiscalizar, tá bom? Combinado? Pessoal, essas lives aqui são sempre uma pitadinha, bem uma pitadinha, de tudo aquilo que tem no meu consultório, é claro, né? Quando demanda um acompanhamento a longo prazo, e também lá no Immune Kids. O Immune Kids é uma assinatura, um programa digital que eu criei para mães, pais que desejam fortalecer a imunidade dos filhos, realmente entender como que funciona uma suplementação alimentar, como que funciona os pilares da imunidade da criança, o que que eu devo fazer, o que que eu não devo fazer para fortalecer a imunidade, o que que eu preciso saber de tosse, febre, amidalite, conjuntivite, otite, faringite, todas essas doenças da primeira infância. Então, se você quer conhecer mais sobre o Immune Kids, quer assistir uma aula gratuita relacionada a ele, digita aqui 2024, que eu vou te mandar um link de mais uma aula gratuita para você depois assistir, pegar lá algumas orientações, outros erros, acertos, o que você já pode começar hoje para fortalecer a imunidade do seu filho, tá bom? Digita aqui, ó, 2024, 2024, para você receber o link gratuito dessa aula, tá bom? Doutora, a Alergo passou para minha filha de 6 anos o Piemonte e o Ebastel, porque ela tem uma tosse seca, não é todos os dias. Mas quando ataca, eu fico aperreada, né? Sotaque bonitinho. Edna, é o seguinte, a tosse, assim como a febre, é um sintoma que gera um aperto no peito da mãe. Muitas mães, muitos pais, eu tenho guardião da imunidade lá, eu tenho pais também lá. Eles falam que às vezes não aguenta ver o filho tossir, que aquilo já dá um gatilho de pensamentos ruins, de achar que é algo mais grave, de pneumonia, isso, nananana. Eu vou te contar uma coisa que talvez você não sabe. Foi feito um estudo em que colocou crianças de observação, crianças saudáveis, que não tinha nada, não tinha alergia, não tinha asma, não estavam com resfriado, nada, nada, nada. E esse estudo comprovou que essas crianças saudáveis que não têm doença nenhuma podem tossir até 11 vezes ao dia. Então pensa bem, uma criança saudável pode tossir esse tanto? Imagina quem tem uma rinite alérgica, imagina quem tem asma, não é mesmo? A partir do momento que eu tenho esse conhecimento, eu dou leveza para isso. Sem falar que o Piemonte, ele é uma medicação que é a marca, né, do Montelukast, a gente tem outros. Ele é uma medicação muito utilizada para rinite e asma. Alguns pacientes respondem assim, ó. Outros pacientes servem só para dar efeito colateral, que é pesadelo, agitação noturna, o menino vira que nem um capi para poder dormir, tem um mundo de pesadelo. E daí não adianta, pode suspender que esse remédio você está desperdiçando dinheiro, entendeu? Então, assim, tem que observar, tá fazendo diferença usar essa medicação contínua? Será que eu não tenho que rever esse tratamento? Será que eu não tenho que investigar outras coisas? Tá bom? Porque é o que eu falo muito. Se uma criança, se um adulto está precisando de medicação a longo prazo, contínua, tá errado. Algo tem que ser feito para ela não usar essa medicação. Algo tem que ser feito para eu estimular esse sistema imunológico, quando é causa alérgica, é claro, para ela não depender de tanto remédio. Tá bom? Então reveja esse tratamento, dá uma olhada. Se quiser, eu faço consulta online, o link de agendamento tá aí no meu Instagram e o telefone é esse aí, fixado, tá bom? Menino, uma médica igual a você são poucos, às vezes nós vamos e só gasta. Parabéns, doutora, excelente profissional. Obrigada, Aldinete. É muito ruim, né? Quando a gente tem a sensação de ter só desperdiçado dinheiro.
A Rafaela, endócrino pediátrica aqui da minha cidade, entrou também, ó, maravilhosa, pessoal. Ela faz parte lá do Imunikids também, ela ministrou uma aula fantástica sobre puberdade precoce, obesidade, quando levar meu filho no endócrino pediatra, quando ver os sinais de puberdade precoce. Muito bom. A Maria dizendo aí que Imunikids salvando a vida dela. Maria, qual tem sido a sua experiência lá no Imunikids, hein? Que bom te ver aqui na live também. Ó, que legal. Ela não perde as, as, as aulas fechadas lá e tá presente aqui ainda. Que legal. Não aceito. Não aceito. Amanhã de manhã eu vou passar em outra médica para me ver a opinião dela. Vai me dar uma direção. Como moro no interior, é muito difícil ter que ir para outra cidade. Sandra, eu faço consulta online, tá? Se precisar, não precisa ser presencialmente. Eu tenho paciente do Rio Grande do Sul, Tocantins, Santa Catarina, ixi, Nordeste. Então relaxa que dá, tá? Na minha cidade não tem alergista, não tem pediatra. É muito complicado. Nós somos apenas 1.900 alergistas para 50 milhões de crianças e sei lá quantos adultos. Então, pessoal, o que é mais fácil? Aprender ou ficar dependendo de raridade como a nossa, né? E é muito fácil, viu? Não é difícil. Assim, eu não dou conta de saber isso, não. Gente, se eu aprendi a fazer tanta coisa no digital que eu só dava cabeçada, qualquer pessoa aprende outra coisa. Vocês não têm noção, não. Tanto que eu dava cabeçada. E eu aprendi, né? Então, é aprender. Participa toda segunda-feira aqui das lives, assiste minhas aulas lá do Imunikids, entra pro Imunikids, participa de todos os encontros. Sua maternidade vai ser outra. E sem falar, economia de dinheiro. A Vivi é guardiã, vale ouro, isso mesmo, Vivi. Você sempre presente também, né? Ô guardiã dedicada é essa, Vivi. Meu filho ficou muito irritado com o Piemonte, não reconhecia mais ele, exatamente. Tem muitas crianças que viram cão. Então, doutora, você atende plano de saúde? Não trabalho com plano de saúde, viu? Você pode pedir o reembolso pro seu plano. Muitos planos reembolsam, muitos, tá bom? A Yasmin disse que o Piemonte deu até gagueira nela, credo. Certo. Faço consulta online, sim. Só o WhatsApp tá aí no telefone, tá aí no dado, tá bom? Depois do Imunikids, nem sei mais o que é ir na farmácia, tá vendo, gente? Digita aí 2024, assiste a aula gratuita que eu disponho lá na página, que você vai entender melhor como que funciona o Imunikids. Semana passada a gente fez um encontro muito legal, que eu ensinei a olhar os exames laboratoriais de pesquisa de imunidade do filho. E depois eu mostrei como que funciona as fórmulas de suplementação que eu disponibilizo lá, sabe? Cada mãe, junto com o seu médico, pediatra assistente, pode fazer uma suplementação agora individualizada para o seu filho, a partir dos exames de análise da imunidade. Então, acabou aquela dúvida de vou comprar um multivitamínico. Funciona? Não funciona? O que eu dou pro meu filho? Lá no Imunikids eu ensino como faz isso. Então, bem legal. Aí depois eu dei uma aula sobre o própolis. Semana que vem eu devo dar uma aula sobre caloba, vou dar uma aula sobre mel, vou dar uma aula sobre cúrcuma e alguns outros fitoterápicos que têm benefício para a nossa imunidade, tá? É bem legal. É um projeto que, assim, vai completar um ano agora, em junho. Muito feliz com isso. Então, quem quiser receber o link e assistir a aula 2024. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Semana que vem, eu vou fazer outra live, né? Toda segunda-feira, 8h30 da noite tem. Vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma caixinha e vocês agora que estão aqui, vocês vão lá nessa caixinha dos meus stories e sugerir o tema da próxima live. Vocês vão sugerir qual que é o seu problema, o seu perrengue aí que você tá passando, que eu vou colocar aqui nas minhas prioridades, combinado? E olha, você pode aproveitar esse momento e tirar sua dúvida ao vivo comigo, tá bom?
Eu já atendi pessoas carentes, assim, aqui, ou mesmo que não seja carente, quer conversar ao vivo comigo. Aproveita, tira a sua dúvida, não precisa ter vergonha. Ah, tô feia. Não, gente, coloca um filtro aí do Instagram. Você acha que essa cara aqui tá desse jeito? Tá não, só passei um batom. Eu tô a pura olheira, eu tô o pó da rabiola. Tá bom? Então, ó, eu sou de Patos de Minas, é interior de Minas Gerais, a cidade aqui mais próxima é Belo Horizonte, Uberlândia, cidade maior, né? É, eu formei já tem 10 anos, alergista imunologista em Juiz de Fora, Minas Gerais também. Atendo todas as idades, tá bom? Então eu atendo o Brasil todo via telemedicina, tá? Deixa eu ver. Acho que é isso, então. Eu sou de Minas Gerais. Meu filho tem 6 anos. Já passei em alguns especialistas, mas nunca nenhum indicou nenhum ômega 3 para ele. Sempre que perguntava, eles dizem que não tem necessidade. Cris, eu converso muito isso lá com as minhas guardiãs. Eu vou te explicar. Na nossa formação médica, nós não temos formação em suplementação. Lá na nossa grade curricular, nós temos uma pitadinha da importância da vitamina K, quando o recém-nascido nasce, precisa tomar vitamina K para evitar a hemorragia, e a vitamina D, o ferro até os 2 anos, então toda criança é obrigatório, mas entender o mecanismo da vitamina D, entender que ocorre uma sinergia da vitamina D, da vitamina K, do cálcio, do ferro, entender que o minério, o selênio, o zinco, o magnésio são importantes. Não, a gente não tem isso. Não tem. Nenhuma faculdade tem essa grade curricular. Se o médico não procura por si só estudar isso, ele não vai saber. E, gente, vamos lá. Você dá bom dia, você tem intimidade para algo que você não conhece? Impossível. Se você não conhece, você vai receitar? Você vai falar que tem necessidade? O que eu mais pego no consultório, hoje, nos meus stories, eu contei esse caso, vai lá para você assistir, de um adulto e uma criança em acompanhamento de teleconsulta comigo. Hoje, eu atendi eles em outubro, hoje, outra consulta de acompanhamento. Eles não estavam bem, já faziam imunoterapia com outros alergistas. Na minha avaliação clínica, deficiência de vitamina D, e foi tão engraçado que foi os dois, e hoje foi consulta de acompanhamento dos dois. Deficiência de vitamina D, deficiência de outros minerais. Eu ajustei a imunoterapia deles, mudei a formulação, suplementei. Hoje, depois de outubro, novembro, dezembro, janeiro, 4 meses, eles estão outros. A mãe da criança falando assim: meu filho tá ótimo, não tem mais nada. E o adulto, a mesma coisa. Então, se você não tem intimidade do assunto, se você não domina, se você foi um médico que não procurou conhecimento disso, você não vai receitar para ninguém. Da mesma forma que, por exemplo, eu não tenho domínio sobre oncologia. Eu nem sei que raio d'água tem os medicamentos da oncologia. Eu sei quando suspeitar de um câncer, quando fazer o rastreio, fazer o diagnóstico, mas não sei o resto. Eu vou falar que precisa de mais aprofundado? Então, busque profissionais que tenham essa visão, que tenham uma visão global do paciente. O paciente alérgico que tem deficiência de vitamina D, zinco, selênio, ferro, não tem imunidade que resolva e doença alérgica que controle. Combinado? Então, assim, procure médico que seja engajado nisso, tá bom? Lá no Imunikids tem um módulo só de suplementação alimentar, só, com várias aulas das vitaminas, dos minerais, tudo bonitinho. Acabou aquela agonia de vou na farmácia, vou comprar um multivitamínico de A a Z. Não, acabou, tá bom? Digita 2024 que você recebe o link de uma aula gratuita do Imunikids, tá? Tá, beleza. Eu fiz um xarope de cenoura, beterraba, cebolinha e mel pra aliviar. Eu tenho essa receita desse xarope lá no meu
A Érica comentou o seguinte: o Imunikids é maravilhoso. Obrigada, doutora, por tanto conhecimento compartilhado. Sua aluna há pouco tempo e já adquiri muito conhecimento. Que bacana, Érica. Muito bem ver você aqui, ó, pra você ver, ó. Ela já tá lá no Imunikids e não perde a live aqui também. Ou seja, porque para conhecimento não tem limite. A repetição nos torna muito mais seguro, muito mais confiantes. E é isso que eu falo. Então, assim, eu já fiz 3 cursos de suplementação alimentar. Ano que vem, eu vou continuar meus estudos e vou aprofundar, vou dar mais seriedade ainda nesse estudo. Quanto mais a gente repete algo, quanto mais eu falo de tosse para vocês, quanto mais eu falo de urticária, quanto mais eu falo, mais eu vou ter segurança. Da mesma forma, você assiste uma live sobre tosse, você participa de um treinamento de tosse, você entra pro Imunikids, vê todas as aulas de todas as doenças. E você fala assim, gente, meu filho mudou. Mas sabe quem que mudou primeiro? Você, mãe. Porque como diz a Vivi, o conhecimento acalma. E eu tô arrepiada, ó. Olha aqui. E é isso mesmo, porque o conhecimento acalma, beleza? Isso é fato. E todos os dias eu mostro lá as conversas das guardiãs da imunidade. Então, pessoal, eu vou abrir a caixinha agora lá. Vai lá e sugere o tema que você quer. Semana que vem, às 20h30, estou aqui com mais um tema para a gente poder conversar e melhorar a nossa imunidade, a nossa saúde e o controle das alergias. Um grande beijo. Muito obrigada pela participação de todos.